Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no GYC Brasil para mais um seminário, mais uma palestra, onde nós temos ouvido tantos temas tão importantes, tão relevantes e tão urgentes para os nossos dias, para os nossos últimos dias. E o tema de hoje, eu separei aqui para explanar para você jovem, para você que nos acompanha, tem como título A Mente do Remanescente na Crise Final. Gostaria de orar com você para nós abrirmos aqui os textos e a palavra de Deus. Santo Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui juntos, com tantas pessoas, tantos jovens que estão buscando, Pai, buscando se preparar, buscando um reavivamento, uma reforma, buscando entender a verdade presente, buscando entender o seu papel nesses últimos dias. E agora, mais uma vez, pedimos a sua companhia, o seu discernimento, a sua lucidez, para que o Senhor nos dê, compartilhe conosco, para que nós possamos entender mais esse tema. É isso que nós te pedimos, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A mente do remanescente na crise final. Para nós entendermos um pouco sobre esse tema, eu vou começar falando aqui sobre o Dr. Andrew Meltzoff. Vamos conhecer um pouco da história, do que ele fez, do que ele contribuiu, para que nós possamos, então, dar início a esse tema. Bem, Andrew Meltzoff, ele é uma das maiores autoridades em psicologia infantil hoje no mundo. E ele se formou em psicologia na Universidade de Harvard, fez doutorado em Oxford e é vice-diretor da Universidade de Washington. O que aconteceu? Esse doutor, ele fez um estudo no início da sua carreira, em 1977, que ficou mundialmente conhecido, onde ele pegava crianças de 12 a 21 dias de vida e fazia algumas caretas. E aí o bebê, o que ele fazia? Reagia fazendo o mesmo. Por que ficou tão relevante esse estudo? Porque até então acreditava-se que apenas depois de 8 a 12 meses que os bebês começavam a fazer isso. Veja aí, o bebezinho imitando, né? Ele fazia as caretas e o bebê fazia o mesmo. Bom, o tempo passou e em 2007 a revista Observer trouxe uma descoberta feita pelo neurocientista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, na Itália, em 1996. Então, o doutor Giacomo, ele fez esse estudo em 1996, essa descoberta em 1996, porém só em 2007 a revista trouxe à tona. E qual foi a grande descoberta da equipe do Giacomo Rizzolatti? Bem, eles estavam estudando alguns movimentos, algumas regiões do cérebro dos macacos. E aí o que eles faziam? Eles colocavam alguns eletrodos na cabeça do macaco, um aparato que permitia acompanhar as atividades dos neurônios na região do cérebro responsável pelos movimentos. Então, toda vez que o macaco ele cumpria uma tarefa, como por exemplo, ele pegava uma uva passa, colocava na sua boca, comia a uva passa, e aí soava ali o eletrodo, né? Disparava um sinal dizendo que aquela região que estava sendo estudada, responsável pelos movimentos, estava sendo acionada. Então o macaquinho ia lá, pegava a uva passa, colocava na boca, pegava a uva passa, colocava na boca, e assim por diante. Até que um belo dia,
uma pessoa ali da equipe do Dr. Giacomo Rizzolatti, ele chega na sala chupando um sorvete. E aí o macaquinho vai acompanhando aquela pessoa da equipe, e o aluno ali, a pessoa da equipe, pega o sorvete, leva até a sua boca, e a pessoa da equipe leva a boca e dá aquela lambida no sorvete. E o macaco só olhando. Quando o macaco vê essa cena, opa, que isso? O macaco ficava lá parado, só olhando, e aí de novo, o rapazinho lá pega o sorvete, leva até a boca dele mesmo, né? Ele mesmo estava comendo sorvete, e dá aquela lambida no sorvete, o macaco que estava só olhando, uau! E eles ficaram intrigados com isso, porque o macaco que estava apenas observando, assistindo, olhando aquela cena, os mesmos neurônios, a mesma região estava sendo estimulada. E veja aí os gráficos, né? Os gráficos são praticamente iguais. Veja, aqui quando o macaquinho faz o movimento de levar até a boca, ou de levar até algum outro objeto, e aqui quando o macaco apenas assiste outra pessoa fazendo o mesmo. Os gráficos são praticamente idênticos. Bem, eles verificaram então, com essa descoberta, que alguns neurônios da área F5, que aí faz parte do lobo frontal, eram ativados cada vez que o animal então realizava um movimento com alguma finalidade específica, como por exemplo levar a uva passa até a boca. Mas também então quando o macaco observava o comportamento de outro indivíduo, de outra pessoa, que tanto podia ser um ser humano ou quanto podia ser um outro macaco. Sabe o que isso quer dizer? Meu querido jovem, meu querido irmão, irmã que está nos acompanhando. Que para o seu cérebro, para o meu cérebro, ver fazer, assistir fazer ou fazer de fato é praticamente a mesma coisa. O seu cérebro ele não faz diferença entre você assistir fazer ou fazer de fato. Bem, essa foi uma grande descoberta da neurociência. Ela é comparada à descoberta das células-tronco em outro ramo da medicina, de tão importante que ficou sendo essa descoberta para a neurociência. E descobriu-se então que os seres humanos têm neurônios espelho muito mais, para eles que acreditam na evolução, muito mais perspicazes, muito mais evoluídos e flexíveis do que, claro, os encontrados no macaco. A gente sabe que porque Deus criou assim, não é verdade? Bom, e aonde se localizam os neurônios espelho? Em sua grande maioria, como eu disse antes, no lobo frontal, nessa área vermelha aí do nosso cérebro. E essa área, queridos, é a área mais importante do nosso corpo. Se a gente pudesse eleger uma área mais importante do nosso corpo, seria o lobo frontal. Por quê? É aí que onde está o seu discernimento, a sua tomada de decisão, razão, intelecto, vontade, consciência, bom senso, é o centro de controle de todo ser. É aí que você discerne o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal, o santo e o profano. É no lobo frontal que o nosso caráter é desenvolvido. Quem eu sou de fato está sendo desenvolvido aqui, lobo frontal. Agora, os neurônios espelho também estão em uma menor quantidade na área que conjuga a tomada de decisão, que é a área frontal, lobo frontal, com os 5 sentidos humanos, no lobo parietal. E você vai entender por que eu estou colocando isso com evidência aqui. Veja como funcionam os neurônios espelho. Veja essa imagem
dessa pessoa bocejando, né? Tem meia dúzia de gente aqui que já está bocejando, alguns estão bocejando. Se você está bocejando aí, são seus neurônios espelho entrando em ação. Isso é normal, mesmo se você não bocejou, você já deve ter feito isso quando você vê alguém bocejar. Quando a gente vê algo, a gente reage fazendo o mesmo, a gente tende a imitar aquela pessoa. Né? Isso acontece bastante com crianças, né? Eu tenho uma filhinha de 5, um filhinho de 3 e um outro filhinho de 0, acabou de nascer. E o filhinho de 3, principalmente, né, ele está nessa fase que vê e imita tudo. E aí tem uma imagem, né, para ilustrar. Então a pessoa vai lá, o neném vai lá, a criança, né, tenta fazer o que a gente está fazendo. Aqui uma outra imagem, né, de um menininho, talvez aí muçulmano, imitando ali os pais ou as pessoas a se ajoelharem. Quando eu estou fazendo exercício, eu faço exercício em casa, e aí eu estou lá fazendo uma flexão ou um abdominal, e aí o meu filhinho, ele vai e tenta fazer, ele senta do meu lado e começa a fazer a mesma coisa. Neurônios espelho. Aqui tem uma imagem onde eu estou ali com cabelo ainda e cavanhaque, há 10 anos atrás, mais ou menos. E por que eu trouxe essa foto aqui? O meu pai, ele tem uma diferença em uma das pernas de 2 centímetros, por causa de alguma coisa que aconteceu com ele na infância lá, e não vem ao caso agora. E quando ele para em pé, ele para com uma perna, com o calcanhar levemente levantado. Ele para assim, porque uma perna é um pouquinho mais curta que a outra. Isso nunca atrapalhou ele, enfim, mas ele para assim. E eu fui ver essa foto, e eu estou parado exatamente igual o meu pai para. E vira e mexe, eu me pego parado assim. Só que eu não tenho uma perna mais curta que a outra. Veja como isso é profundo, né? E não sei se vocês já viram casais que se parecem um com o outro. Depois, né, os casais um pouco mais velhos aí, eles se parecem um com o outro, de tanto conviver um com o outro, parecem irmãos. Tem casais que parecem irmãos. Filhos adotivos que se parecem com os pais não biológicos. Isso é Deus criou dessa forma, né? Nós vamos pegando os trejeitos da pessoa, o jeito. Às vezes a gente olha, eu vi um vídeo de eu pregando de longe, eu achava que era meu pai pregando. Claro que eu tenho semelhança física, né, também, porque eu sou filho biológico do meu pai, mas o jeito, né, os trejeitos, o jeito de virar, o jeito de falar, é muito parecido. A gente é transformado por aquilo que nós contemplamos. É isso que diz lá em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E Ellen White confirma isso, dizendo: irmãos e irmãs, é pela contemplação que nós somos transformados. É pela contemplação que nós somos transformados. Ellen White, ela não tinha conhecimento nenhum de fisiologia, mas Deus a inspirou a dizer isso diversas vezes. E eu pergunto, a quem ou o que nós estamos contemplando todos os dias? Querido amigo, querido jovem, o que você tem contemplado todos os dias? Através dos seus 5 sentidos. O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem ouvido, tocado, cheirado, comido? Porque através disso, é através dos seus 5 sentidos que você está sendo transformado. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima.
Querido, se você fosse o inimigo de Deus, qual seria a sua estratégia para arruinar o relacionamento dos seres humanos com Deus? Imagine que você está numa guerra. Jefferson até trouxe esses exemplos aqui hoje, né? Imagine que você está numa guerra, você está em território inimigo, você está cercado de inimigo por todos os lados. E a única chance que você tem de sair desse território inimigo e voltar para casa é se comunicando com a torre de comando. É se comunicando com o comandante que vai te guiar através desse território, porque ele está vendo aonde está o inimigo, quais são as armadilhas. E ele vai te guiar, e a sua única chance é se você se comunicar com ele. Qual seria a estratégia do inimigo para te destruir? Ele não precisa vir com um monte de avião, bombardeiros, ele não precisa vir com as maiores armas de guerra, ele não precisa de nada disso. A única coisa que o inimigo, para te destruir, te deixar perdido para sempre, precisa fazer é destruir o seu meio de comunicação com o seu comandante. Se ele destruir o seu meio de comunicação com o seu comandante, ele não precisa de mais nada. Porque você vai estar entregue, você está no território inimigo, cedo ou tarde, você nunca mais vai voltar para casa. Cedo ou tarde ele vai te pegar. Querido jovem, você não precisa, Satanás, ele não precisa que você se afunde nas drogas. Ele não precisa que você se afunde na bebida. Ele não precisa que você vire um promíscuo. Claro que ele se exulta, né, quando isso acontece também. Mas a única coisa que ele precisa para te ganhar, para ter sua vida, é destruir o meio de comunicação que você tem com o seu comandante. Nessa guerra espiritual que a gente vive, é só destruir os nervos cerebrais, o seu único meio de comunicação. Se ele destruir esse seu walkie-talkie aí, esse seu meio de comunicação, ou essa torre que passa o sinal, você está entregue ao mal. Você não precisa virar um drogado, você não precisa virar um promíscuo, você não precisa se afundar, você não precisa chegar ao ponto de questionar a Bíblia, de questionar o espírito de profecia. Você não precisa chegar no fundo do poço. Basta você não estar em contato com ele, com o seu comandante. Por isso, em Atos dos Apóstolos, a mensageira de Deus nos diz: os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Aqui ela cita 2 dos 5 sentidos. Em outras palavras, ela está dizendo: se você não quer cair presa dos enganos de Satanás, se você não quer ficar perdido aí nessa batalha espiritual, guarde os seus 5 sentidos, as avenidas da alma. Guarde seu estilo de vida, porque pela contemplação, pelo que está entrando através dessas avenidas da alma, você está ou ganhando a batalha ou perdendo. Você está melhorando sua comunicação ou está cortando a sua comunicação com Deus. Então, se eu ler, ver, ouvir coisas produzidas pelo inimigo de Deus, o que vocês acham que vai acontecer comigo, com a minha mente? Satanás, ele deseja imprimir a sua imagem em nós.
E Deus deseja resgatar a sua imagem e semelhança. Porque nós fomos criados para refletir essa imagem. Nós fomos criados para brilhar por causa de Jesus, né? Refletindo a sua imagem para o mundo. Fomos feitos para sermos luzes nesse mundo. Sal da terra. E o grande conflito é esse. É Satanás tentando imprimir a sua imagem e Deus tentando resgatar a sua em nós. De onde Ellen White tirou isso? Bem, Filipenses 4:8 nos diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, que isso ocupe os vossos pensamentos, nisso pensai, que isso entra através dos seus 5 sentidos. É daqui. Esse é o princípio, mas a gente não entende. A gente lê isso e não entende. Por quê? Porque nossa mente está... Primeiro que a gente está vindo de 6.000 anos de pecado. A nossa mente já está bem ruinzinha, por natureza. E daí a gente vai e começa a colocar um monte de coisa para piorar a situação. Começa a consumir conteúdos de todos os lados, produzidos pelo inimigo de Deus. E aí que a gente não entende mesmo a Bíblia. Graças a Deus, Ele sabia que isso ia acontecer. E mandou uma profeta para explicar para a gente. Tem mais de 100.000 páginas explicando a Bíblia. Graças a Deus, que Deus envia os seus profetas para explicar, para que nós entendamos com todas as letras o que Ele quer dizer. Quando Ele dá um princípio para a gente. Como aplicar esse princípio hoje? Resumindo, o inimigo quer destruir a sua mente, mais especificamente o seu lobo frontal, porque é por aqui que Deus se comunica com você e comigo. Se Ele destruir esta partezinha, todo o corpo está entregue ao mal. Tudo. Você está perdido, eu estou perdido. Ele só precisa disso. Lembra que aqui que é onde o caráter é formado, né? Veja, é pela repetição de atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. Ontem a gente já falou disso, eu só vou aqui relembrar que tudo que entra através dos seus 5 sentidos formam pensamentos e emoções. Esses pensamentos e emoções dão lugar a ações, dão vazão a ações. Essas ações, se repetidas, formam hábitos. E o conjunto dos seus hábitos formam o seu caráter. E eu disse que ontem a gente tinha falado, a gente só falou desse final, que o nosso caráter define o nosso destino eterno. Eu estou formando caráter para as hostes, para viver com os remidos, para viver com as hostes celestiais, ou estou formando caráter que vai me deixar aqui nesse mundo com os anjos caídos? Veja a importância, então, dos 5 sentidos. Porque tudo que está entrando através deles está formando o seu caráter. O que você tem deixado entrar através dos seus 5 sentidos? E hoje eu queria falar sobre 3, pelo menos, dos 5 sentidos. Nessa primeira parte, eu vou falar aqui sobre a visão. E na segunda parte, vou falar sobre a audição e o paladar. Olfato e tato eu não vou entrar porque são sentidos mais complementares, né? Eles estão presentes nas outras coisas, mas são os mais importantes: visão, audição e paladar. E vou gastar mais tempo na visão. Queridos, primeiro que você tem que entender bem esse slide. Tira um print desse slide. Tudo que entra através dos 5 sentidos gera pensamentos e emoções,
depois vai ter as ações. Conjunto de ações forma os seus hábitos. Ou melhor, as ações se repetidas formam os seus hábitos e o conjunto dos seus hábitos formam o seu caráter. E o seu caráter define o seu destino eterno. Lembra de ontem eu falei que Jesus não muda o caráter na sua vinda. O caráter que formamos nessa vida determina se estamos ou não habilitados para viver pelos séculos eternos, lá em Fundamentos da Educação Cristã, 502. Jesus não muda o caráter em sua vinda, a obra de transformação tem que ser efetuada agora, eventos finais, 295. Isso eu só estou relembrando que eu já falei ontem. Então vamos lá. Eu quero focar aqui nos males que esses meios de comunicação podem fazer caso você não saiba utilizá-los. Eu não quero e não vou, por favor, endemonizar esses meios de comunicação. Eu uso, tenho, gosto e acho importante nós usarmos, porém, se a gente não usar com sabedoria, esses meios podem sim fazer um estrago. Que estrago? Cortar a sua comunicação com Deus, te deixar entregue ao mal. Então, não quero endemonizar esses meios de comunicação, e sim o que entra através desses meios de comunicação. A mídia e as suas temáticas. Por exemplo, seriados, novelas, filmes, realities, jornais sensacionalistas, shows, esportes, programas de auditório, desenhos animados. Aliás, os desenhos animados hoje, né? Só por Deus. E etc. Qualquer um desses itens que eu mencionei, que contenha violência, crime, traição, mentira, roubo, espiritualismo, morte, terrorismo, corrupção, competição, vaidade, sensualismo, sexo, homossexualismo, bruxaria, satanismo, consumismo, hedonismo, álcool, drogas, engano, e eu poderia colocar aqui ainda relativismo, né? Esses ismos da vida aí. Enfim, tudo que contenha, qualquer seriado, reality, shows, etc., que contenha um ou mais desses itens é do que eu vou estar falando aqui. Ou seja, você concorda, deve concordar comigo que 99,9% desses seriados, novelas, filmes, etc., contém um ou mais desses itens. E se eu passo meu tempo contemplando esse tipo de conteúdo, queridos, que é produzido, não é produzido no céu, não é produzido por Deus. Se eu passo meu tempo contemplando esse tipo de conteúdo, aqui você acha que eu serei transformado? A que imagem eu estou sendo transformado? Bem, vamos lá. Eu vou trazer uma pesquisa aqui feita pela USP e também algumas outras fontes, como o Globo aqui, estou trazendo. A pesquisa é feita pelo Dr. Valdemar Setzker, da USP. Ok? E vou trazer aqui alguns malefícios, então, do que tem causado, principalmente em jovens, adolescentes, mas também nos adultos, causado principalmente por aquele tipo de mídia e suas temáticas, mas também pelo tempo que a gente fica e pela idade de quem está assistindo. Então, é um conglomerado aí, tá? Então, de novo, tipo de conteúdo que você está assistindo, tempo que você está passando, ou a idade da pessoa que está assistindo. Se é criança, quantos anos tem, tá? Então, eu vou falar sobre isso. Os adolescentes brasileiros gastam por dia de 6 a 9, e o brasileiro também, adultos e adolescentes, de 6 a 9 horas por dia em frente a uma tela. Seja de celular, seja de televisão, seja de um iPad, qualquer tela. E o Brasil só fica atrás apenas da Tailândia e das Filipinas. É o terceiro do mundo que gasta mais tempo em frente a uma tela. E o que isso tem causado? Esse tempo e também o tipo de conteúdo. Vamos lá. Excesso
de peso e obesidade. Uma pessoa, ao ver TV, gasta menos energia do que uma pessoa deitada sem dormir. Por quê? A TV induz a um estado de sonolência, um estado semi-hipnótico. Só por essa razão, queridos, esse estado semi-hipnótico quer dizer o seguinte, que o seu lobo frontal, o seu meio de comunicação com Deus, o seu filtro do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, sabe o que aconteceu com ele? Desligado. Virtualmente desligado. Praticamente desligado. Então essa história, já ouviu falar? Não, porque eu estou vendo o filme, daí eu vou lá e eu filtro. Conforme eu vou vendo ali, eu passo para frente, passo para trás. Fisiologicamente, é impossível você fazer isso. Não tem filtro. O seu filtro está desligado quando você está assistindo televisão, uma tela. Então, veja, como que você vai filtrar alguma coisa? Não tem filtro, ok? E além disso, do que eu estou falando aqui, excesso de peso, obesidade, porque você está gastando muito pouco energia. Riscos para a saúde. Em 1990, talvez você jovem aí não saiba, mas as televisões eram gordinhas. E a gente era magrinho. E hoje mudou um pouco, né? Está até desatualizada aí a televisão de 2008, né? Estamos em 2021. Você imagina que agora as TVs estão mais magrinhas e a gente está ficando mais gordinho. Mas, brincadeira à parte aqui, com uma pessoa que passa de 2 a 4 horas em frente a uma tela, ela tem 2 vezes mais chance de ter colesterol alto. E uma pessoa que passa mais de 4 horas, ela tem chance de ter 5 vezes colesterol mais alto. Problemas de atenção e hiperatividade, principalmente em crianças. O jogo produz uma falta de concentração ligada à contemplação. Olha aqui que o Valdemar Setzker, que não deve ser cristão, olha o que ele fala. O jogo produz uma falta de concentração ligada à contemplação e ao pensamento calmo. Isso provoca uma deseducação da concentração. Um jogo como Game Boy e PlayStation, queridos, exibe mais de 1 bilhão de imagens por segundo. Como que uma criança e um adolescente vai tolerar ficar quieto numa cadeira de sala de aula, numa escola sabatina? Como que você, jovem, vai achar interessante, talvez, uma pregação, um sermão, um documentário? Não tem jeito. É uma competição muito desigual. É um estímulo muito grande para o nosso cérebro. E aí, isso também... Então, essa exposição a telas e a esse tipo de conteúdo leva também à agressividade, comportamento antissocial. Para vocês terem uma ideia, olha esses dados, queridos. Que absurdo. Uma criança de 10 anos já assistiu cerca de 8 mil mortes, mais de 100 mil atos de agressão na TV. Com 18 anos, ela já assistiu 32 mil assassinatos, 40 mil tentativas de morte na TV. E, pasmem, 40% desses atos eram iniciados pelo mocinho do filme. Ou seja, por aquela pessoa que a gente vai se espelhar, que a gente está contemplando, que a gente quer ser igual. Seus neurônios espelho estão contemplando, estão querendo ser igual a essa pessoa. E isso eu falo por mim, eu cresci vendo Rambo, vendo Duro de Matar, os filmes do Arnold Schwarzenegger. E aí, qual que eram as minhas brincadeiras? Era tudo de matar o outro. Era tudo de matar e saía sangue e não sei o quê, e fazia os cortes, comprava uns negócios que parecia que... Era assim que eu brincava. Depressão e medo. Pessoa que assiste esse tipo de conteúdo, ela desenvolve muito mais doenças psicossomáticas. Hoje o remédio mais vendido no mundo chama-se Prozac, fluoxetina, que é para ansiedade, insônia e depressão. Querido, eu não falei ainda de alimentação, a gente vai falar na segunda palestra. Eu não falei ainda de música, eu vou falar na segunda palestra.
Mas se uma pessoa assiste um monte de coisa dessas, violência, estupro, morte, tentativa de assassinato, hedonismo, sensualismo, bruxaria, aí come tudo errado. Ouve as músicas que também a gente vai falar. Se essa pessoa não desenvolver ansiedade, insônia e depressão, alguma coisa está errada com ela. Ela tem que desenvolver isso. É uma coisa natural. Tem pessoas que têm mais facilidade, porque está lá nos genes dela, de desenvolver esse tipo de doença. E hoje, não é surpresa que essas doenças viraram uma epidemia. E hoje jovens têm esse tipo de doença. Antigamente não existia isso. Por que estão consumindo esse tipo de conteúdo? Intimidação a colegas e bullying. Falo por mim também. Eu assistia muita televisão em pequenas idades. Eu lembro que eu acordava cedo para começar a assistir desenho, antes da escola. E eu era um buller. Eu intimidava meus colegas, outras crianças, e apontava os defeitos. Isso aconteceu comigo e acontece ainda. Indução de atitude machista. Uma pesquisa analisou 33 jogos da Nintendo, da Sega. 80% deles continham violência e agressão, sendo que 20% mostravam violência explícita contra as mulheres. Hoje, né, tem aí toda essa questão aí que também a gente não apoia, né, a questão do feminismo, né? Mas o feminismo não fala aqui dos jogos, né, da Nintendo, da Sega. Tanto o feminismo quanto o machismo não provém de Deus. E aqui esses jogos, eles induzem a atitudes machistas. Dessensibilização dos sentimentos. A pessoa, ela se torna incapaz de se colocar no lugar da outra. Só por isso aqui, ela já não consegue cumprir a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ela não consegue se amar e nem consegue se colocar no lugar do outro, não consegue cumprir a lei de Deus. Prejuízos para a leitura. Número 9. A pessoa que consome muita TV, muita tela, não tem gosto nenhum pela leitura. E eu falo de novo, experiência própria. Eu era viciado em seriados, filmes, novelas, tudo aquilo que eu falei ali. Eu tinha um HD só de filmes e seriados. Eu não conseguia esperar o próximo seriado, o próximo episódio na outra semana, não. Eu baixava tudo pirata na internet e maratonava. Altas horas da madrugada, ia dormir 3, 4 horas da manhã. E não gostava de ler nada, eu não lia nada. E, queridos, pela graça de Deus, depois que eu entendi tudo isso, depois que eu tive contato com tudo isso, comecei a entender. Eu escolhi não mais assistir TV, não mais ter TV a cabo, por exemplo. E eu comecei a desenvolver um gosto pela leitura. Hoje eu amo ler, amo. Algo que para mim era impossível. Então, para você, jovem, que está me ouvindo, que não gosta de ler, é possível. Se Deus agir em nós, quando Ele age em nós, a sua vontade é feita e não a nossa. Diminuição do rendimento escolar. Crianças, adolescentes que veem TV têm pior, o rendimento escolar é pior, e adultos no trabalho é pior. Aceleração do desenvolvimento. Uma criança, um adolescente, um jovem que assiste televisão, ele tem a sua iniciação precoce, iniciação sexual precoce, gravidez precoce e perda parcial da infância e da juventude. Isso quem diz essa pesquisa da USP. E ele diz também que os resultados nessa pesquisa, dão forte apoio à hipótese de que ver TV em pequenas idades é um disparador do autismo. É claro que tem outras questões envolvidas aqui, mas olha que interessante essa descoberta. E hoje estamos também com uma epidemia de crianças autistas. Vício, não preciso nem falar, né? Que toda hora você quer ficar vendo o celular, toda hora você quer olhar o celular, é um vício. Isso nos leva a ter esse vício. Indução ao consumismo.
A propaganda na TV funciona, e eu falo também por experiência, eu sou formado em marketing, eu tive agência de propaganda durante 12 anos. E eu digo que a propaganda na TV funciona, é o que diz aqui, é o que eu estou te falando também. Por quê? Porque você está com o seu filtro desligado, aí você mostra um negócio, aí você acha que precisa daquilo e você compra. Mais de 2/3 da verba total da propaganda no Brasil vai para a TV, 2/3. O resto pulveriza entre outdoor e revista e tudo mais. Queridos, vocês estão entendendo até aqui que se eu consumo a mídia e suas temáticas, esse tipo de conteúdo produzido pelo inimigo, se eu contemplo isso com os meus olhos, eu estou sendo transformado. Estou sendo transformado por isso que eu estou assistindo e vendo e consumindo. Nós vamos dar um breve intervalo. Eu vou orar com você e nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, aqui nesse mesmo canal, ok? E você vai ver, na próxima palestra, eu vou te mostrar aqui algumas pessoas que você conhece, que entenderam tudo isso e estão fazendo diferente dentro da sua família. Você conhece essas pessoas. E depois nós vamos falar também do paladar e da audição. Feche seus olhos. Querido Deus, Senhor, nós entendemos até aqui que o Senhor deseja que nós cuidemos das avenidas da alma, dos nossos 5 sentidos. E talvez, Pai, eu esteja falando aqui para um jovem que está viciado em seriado, em novela, em filmes, assim como eu era. E, Pai, o mesmo poder que tudo criou, o mesmo poder que faz com que uma pessoa que está nas drogas, hoje, não esteja mais, seja uma bênção para a sua família, o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, o mesmo poder que fez chover pão do céu, seja o mesmo poder que liberte esse jovem que deseja ser liberto desse vício, dos seriados, novelas e filmes, que entende que isso é prejudicial para ele, que o Senhor possa agir nesse momento na vida dele. É minha oração, traga-nos daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém.